E aí galera, tudo beleza? Nós precisamos entender uma coisa. Nós, igreja, enquanto noivas do Cordeiro, precisamos entender uma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Deus também nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus os fez, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Porém, Deus deu uma ordem para o homem e o homem não cumpriu essa ordem de Deus. Ou seja, o homem desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência do homem, o pecado entrou na humanidade. E porque o pecado entrou na humanidade, Jesus veio, o Deus Filho veio como Cordeiro Santo para tirar o pecado do mundo. Amém? Então Deus Pai criou os céus e a terra, nos criou a sua imagem e semelhança. O homem pecou, Deus deu uma ordem, o homem pecou, Jesus veio para tirar, como Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Só que Jesus conclui a sua obra e diz: está consumado. E depois ele diz, antes de subir ao Pai, ele disse o seguinte, que ele não nos deixaria órfãos e que ele nos enviaria o Espírito da verdade, ele nos enviaria o Consolador, que nos conduziria a toda a verdade. Então, Deus Pai cria o mundo, Jesus vem, tira o pecado do mundo e sobe ao Pai. E Jesus diz que ele vai, mas ele enviaria o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Encorajador. Então vamos entender uma coisa. De acordo com essa palavra, de acordo com essa meditação, nós entendemos que Deus Pai e Deus Filho não está no nosso meio hoje. Deus Pai, Deus Filho está nas dimensões celestiais. Não está no nosso meio hoje. E quem está no nosso meio hoje? Aquele que Jesus enviou, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito encorajador. Aí, eis a pergunta que não quer calar. Se nós tiramos, se quem está aqui hoje é o Espírito Santo, e nós anulamos a ação do Espírito Santo no culto, o que nos resta? Deus Pai, Deus Filho não está aqui. Quem está aqui é o Deus Espírito Santo. Então, se nós anulamos a ação do Espírito, o que resta no culto? E a palavra de Deus diz que é o Espírito que nos ajuda a orar como convém. É o Espírito que nos ajuda a orar. E é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra também diz que é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então, se é o Espírito Santo que faz tudo isso na igreja hoje, é o Espírito que intercede por nós. Intercede para quem? Com quem, Fabiano?
É o Espírito que intercede por nós junto ao Pai, junto ao Filho, porque é o Espírito que está aqui hoje. Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas petições, e muito mais do que isso, Ele nos ajuda a orar como convém. Então Ele pega essas orações, essas petições, e intercede por nós junto ao Pai, junto ao Filho, com gemidos inexprimíveis. Aí eu pergunto novamente: se nós anulamos a ação do Espírito na igreja, o que nos resta? Se é o Espírito Santo que convence o homem e não o homem que convence o homem, e nós anulamos a ação do Espírito na igreja, e eu não estou falando da ação do Espírito, eu não estou falando de reteté, de bater pé, de canela de fogo. Eu não estou falando de manifestações do Espírito. Eu estou falando da ação do Espírito Santo que convence, aquele único que pode convencer, que é capaz de convencer. Se nós anulamos essa ação do Espírito, e nós como homens tentando convencer homens, o que resta? Se nós anulamos a ação do Espírito, o que resta? Ah, Fabiano, por que você está falando isso? Porque nós precisamos do Espírito, gente. Nós precisamos, só Ele pode nos convencer daquilo que nós estamos fazendo, que não está agradando a Deus. Só o Espírito pode nos convencer do nosso erro. Só o Espírito pode nos convencer dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Se o Espírito não nos convence, nós continuamos errando. Se o Espírito não nos convence, nós continuamos pecando, nós continuamos desagradando a Deus. Mas muitas pessoas, igrejas, estão anulando a ação do Espírito. Essa ação do Espírito no meio do culto, no meio da igreja, a ação de convencimento. E aí, sabe o que é que acontece, gente? Aí acontece o que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas. Muita gente sem entendimento algum do que está fazendo, com uma falta de entendimento absurda no meio da igreja. Pessoas indo para a igreja como se estivesse indo para um clube social, apenas para encontrar os amigos no final de semana. Ou pessoas que vestem a sua melhor roupa e vai para a igreja pensando que a igreja é uma passarela, desfilar a última moda para mostrar para as outras mulheres, ou para os homens, ou sei lá para quem. Por quê, gente? Porque a ação de convencimento do Espírito está sendo anulada na igreja. Nós estamos vendo muitas heresias acontecendo dentro da igreja. Não anulem o Espírito. E existem igrejas, doutrinas, liturgias, tudo coisas criadas por homens, porque não pode ser de Deus, que estão anulando o Espírito. E também existem igrejas ditas pentecostais, que a gente não consegue perceber, mas o Espírito agindo nas pessoas. E mais uma vez eu vou falar, não é ação de manifestação, mas é uma ação de convencimento. As pessoas querem muitas manifestações, as pessoas querem reteté, as pessoas querem pular, querem rodopiar, mas continuam as mesmas. Quando saem daquele ambiente de igreja, parece que quer mostrar para as pessoas que são cheias do Espírito, mas fora da igreja não são nada daquilo que apresentam lá. E de uma forma ou de outra estão anulando o Espírito, estão anulando a ação do Espírito. A pergunta que eu fiz anteriormente,
se o Pai e o Filho não estão aqui, e nós estamos anulando a ação do Espírito que está aqui, o que nos resta, gente? O que nos resta? O que nos resta é o que nós estamos vendo hoje. E o que Paulo falou em 2 Coríntios, meu Deus, Senhor, desmarquei a Bíblia. Desmarquei, mas é 1 Coríntios 2. Vamos lá. 1 Coríntios 2. Sim. 1 Coríntios. Vamos lá. Isso. 1 Coríntios 2. Paulo vem dizer: nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, se o Pai e o Filho não estão aqui, e nós estamos anulando a ação do Espírito que está aqui, o que nos resta? Palavras persuasivas de sabedoria humana apenas. Palavras de sabedoria, palavras eloquentes, mas de sabedoria humana. Por quê? Porque nós estamos anulando o poder do Espírito, a ação de Deus no meio da igreja. E aí Paulo fala uma coisa que é fantástica. Ele diz: quando estive entre vocês, a minha pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseava-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada em homens, para que a confiança de vocês não fosse depositada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que nos resta, gente. E é isso que muitas pessoas e muitas igrejas estão vivendo. Palavras eloquentes de sabedoria humana, e estão anulando o poder de Deus e a ação do Espírito. E nós precisamos nos atentar para isso, porque a palavra também diz que nos últimos dias existirão falsos profetas que enganarão a muitos, inclusive os próprios eleitos, muitos eleitos. E nós estamos nos contentando com palavras eloquentes de sabedoria humana, estamos anulando o poder do Espírito, que só esse nos convence. Por que você vê tanto pecado oculto dentro da igreja? Por que nós estamos vendo tantos escândalos? Porque Jesus disse que nos enviaria aquele que nos conduziria a toda a verdade, e nós estamos anulando, negligenciando isso. Vigia, vamos vigiar, povo de Deus. Vamos buscar no Espírito a revelação, gente. Até para entender a palavra sem ação do Espírito, não tem como, gente, não tem como, porque a palavra mesmo diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A letra por si só, lê a Bíblia sem a revelação do Espírito, apenas levando ao pé da letra aquilo que a gente lê. Isso está matando muito o crente, porque estão lendo a Bíblia sem a revelação do Espírito, sem a ação do Espírito, sem a clareza que o Espírito Santo nos traz. Meu Deus, vamos lá, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas nós precisamos voltar, gente, à essência. Nós precisamos desejar o Espírito.
Nós precisamos desejar ser convencidos pelo Espírito. Nós precisamos pedir o Espírito que nos conduza em toda oração, porque só Ele nos ensina a orar como Deus quer. E só o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios diz: não vos embriaguei com vinho. Não vos embriagueis com este mundo, não vos embriagueis com este século, mas enchei-vos do Espírito. Voltem, gente, voltem, se atentem, leiam a Bíblia, não sejam enganados, leiam a palavra. Leiam a palavra. Quem está aqui hoje é o Espírito. O Espírito, e nós precisamos ser cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, que Ele nos conduza a toda a verdade.